Olá, eu sou o Lucas Durigon e vou te acompanhar nessa terceira aula do módulo do curso de Introdução à Informática. Vamos ver o que vamos aprender na aula de hoje sobre unidades de entrada e saída, sobre os nomes dos arquivos e suas extensões e também um pouco sobre uma introdução à multimídia. Vamos lá? O computador, pessoal, ele é uma máquina que processa informações. Logo, para processar alguma informação, ele precisa que seja dado entrada em alguma informação para que ele possa processar, tá ok? E após ele fazer o processamento necessário, ele dar a saída, o resultado final dessa informação processada. Quem que dá entrada na informação? Somos nós, os usuários, o peopleware, a pessoa que maneja e que opera o computador. Tá? O computador, então, ele trabalha com dados. O seu processo de trabalho se dá em 3 pontos. Nós informamos algo para o computador, ele processa ou trabalha aquela informação, aquele dado, e informa um resultado para nós de volta, que é um resultado com aquela informação transformada. Por exemplo, uma coisa bem simples. Eu digito um texto no processador de texto, eu informo algo para ele. Aí eu seleciono e coloco negrito. Ele processou aquela informação, aquele comando do negrito, e ele mostra para mim na tela como é que fica visualmente também para imprimir aquele texto em negrito. Então, toda vez que eu informo algo para o computador, é normal que ele vai processar aquilo ali e então me retornar algo em um resultado final. No próprio exemplo do texto, do processador de texto, o simples ato de digitar, eu estou dando entrada nesse texto. E o simples fato dele mostrar na tela significa que ele já executou um processamento. Qual foi? De que a CPU pegou a informação do teclado, viu como é que era a informação, qual era a informação, de que maneira ela teria que ser exibida e mostrou essa informação na tela. Então, este processamento mostra para mim como resultado final, como usuário, eu vejo o resultado na saída que o computador dá, ok? Bem, para isso precisa de aparelhos ou dispositivos de entrada e outros de saída. Precisamos então de aparelhos que façam uma parte do trabalho da entrada e outros que façam a parte do trabalho da saída. Teclado, mouse, câmera, microfone dão entradas em dados. Os dados são inseridos para dentro do computador através de alguns dispositivos de entrada, como esses que demos de exemplo agora. E o monitor, a impressora, a caixa de som, são exemplos de dispositivos, aparelhos que dão a saída dos dados processados. Aquilo que o computador trabalha em forma de volta para o usuário, para a pessoa que está manuseando o computador, através destes dispositivos de saída. Então, é muito importante entendermos esta lógica, que algumas coisas são usadas para darmos entrada nos dados e outras para visualizarmos e recebermos a saída do processamento. Olha aí na imagem, né? Algumas coisas, o processamento se dá na CPU, que é a parte central, né? A parte do processamento é aqui. Mas a câmera dá entrada, a setinha aqui é o microfone da entrada. O pendrive e uma multifuncional, ela faz os 2 caminhos. O mouse e o teclado dão entrada, o monitor da saída, tá? Um projetor de imagem da saída, uma caixa de som da saída. Então este é a lógica de funcionamento dos dados que entram, são processados e depois devolvidos. Ok, vamos ver agora sobre o nome do arquivo e sua extensão. Quando salvamos um arquivo, já aprendemos isso, damos um nome e um local para o arquivo ser salvo. Olha aí nessa imagem, está circulado de vermelho aqui o local, uma pasta, né, que na verdade todo este caminho, toda essa linha aqui representa o local. E também aqui destacado em vermelho os nomes, tá, dos arquivos. Essa aqui é uma tela do DOS, da época de antes do Windows, como é que os arquivos eram mostrados, tá? Antigamente no DOS,
e nos primeiros Windows, os nomes só podiam ter 8 letras e 3 nomes e 3 letras de extensão. Olha esses nomes aqui, ó, 5s.doc, automate.doc. Repare que automate tem 8 letras, eu não podia escrever mais nada aqui porque ele não aceitava. Na época do DOS e dos primeiros Windows, ele era limitado a 8 letras. Repare que todos esses arquivos aqui têm no máximo 8 letras. Podia ser menos, mas não mais do que 8 letras, um pontinho e mais 3 letras da extensão. Antigamente tinha esta limitação, tá? Exemplos, fora esses que eu já mostrei na parte ali da imagem preta. curric01.txt ou trabalho.doc. Olha que interessante. Se eu ponho aqui um trabalho de escola, né, com o nome de trabalho.doc, eu não consigo escrever aqui no nome, nessa regra antiga, por exemplo, trabalho de história ou trabalho de geografia. Ele simplesmente tinha que estar um nome de 8 letras, né? Mesma coisa aqui, eu queria escrever o currículo de alguém, para alguém, né? Eu não podia pôr o nome inteiro da pessoa aqui. Curric01 eu tinha que lembrar que talvez fosse o currículo do José, porque eu não teria mais espaço, né? Poderia até ter abreviado aqui no início as 3 letras e colocar o início do nome. Mas enfim, era um trabalho bastante de muita imaginação dar nomes aos arquivos com esta limitação. Tá? Desta forma, antigamente, era muito difícil dar nomes expressivos aos arquivos. Muitos nomes pareciam verdadeiros códigos. Então aqui tem um exemplo de uma tela já do Windows, tá? Essa tela aqui já é do Windows. E aqui eu destaquei os nomes dos arquivos nessa imagem do lado. Repare que ainda tem um arquivo aqui com o nome antigo, adm-prod.doc. Talvez a administração de produção, né? Pode ter essa ideia aí. O fato é que, às vezes, não dava muito sentido essas 8 letras para os nomes. Porém, né, antigamente tinha essa dificuldade. Quando chegou o Windows 95, desde a versão 95 do Windows, criada no ano de 1995, por isso ele tem esse nome, esta limitação ela deixou de existir. Agora, os nomes podem ter até 256 caracteres, mais os 3 caracteres da extensão. E agora ainda podiam se usar espaços em branco e acentos nos nomes dos arquivos. Então olha aqui, ó, um nome de arquivo, Carta de uma Adolescente. Tem espaço em branco aqui no meio, tem um pontinho e a extensão ODT. Canção do Exílio às Avessas. Também tem extensão aqui no final, ponto .odt, tem espaços e tem acentos e cedilhas que aqui nesse jeito antigo não era permitido, tá? Acentos, espaço, cedilha, nada disso podia ter, tá certo? Bom, percebe-se assim que agora os nomes, eles podem expressar o que significa aquele arquivo. O nome por si só já pode dizer o que é aquele arquivo. Então, por exemplo, checagem de marketing, para quem trabalha nessa área, para quem mexe com esse arquivo, com certeza já diz e já sabe o que é. Tem gente que não sabe aproveitar muito bem esse nome de arquivo, né? Podendo ter um nome ali indicativo, acaba enchendo ele de códigos, tá? Mas tudo bem, sem problema. Talvez a pessoa que usa esse arquivo saiba do que se trata mesmo com esse monte de códigos, tá bom? Mas o que seria a extensão do nome de um arquivo da qual falamos? O que é isso? É um complemento do nome principal que tem 3 letras e não somos nós que escolhemos. Ela vem depois do nome principal, é separada por um ponto. Exemplo, trabalho de história.sdw. Este SDW é a extensão. Olha aqui na imagem do lado, são vários os tipos de extensões disponíveis ou usadas no computador. JPG, XLS, DOC, ZIP, RAR, PNG, PS, HLP, GIF, WAV, HTML, às vezes ela tem uma exceção e ela ocupa 4 letras em vez de 3, como a regra geral. MOV, PDF, AV, MP3, enfim. Existem muitas outras, são centenas, milhares de extensões possíveis para serem usadas, tá ok? Vamos ver mais um pouquinho, porque é importante entender essa parte. Então, olha lá. A extensão refere-se ao tipo do arquivo que está sendo salvo e do software usado para salvar. Olha nessa imagem aqui, por exemplo, eu tenho aqui Cantando Louvor, MP4. Arquivo MP4 é a extensão, é o tipo do arquivo. O que significa então? Um arquivo MP4 é um arquivo de vídeo. Eu tenho aqui, ó,
bemassat.xml, é um documento XML, que é um arquivo feito numa linguagem especial de armazenamento. Eu tenho aqui lupasoft.dat, que é um arquivo DAT, que é um arquivo que é usado para guardar configurações. Eu tenho então uma checagem de marketing aqui, .odt, que é um texto do Open Document. É um arquivo de texto do Open Document. Então, de acordo com essas três últimas letras, ditados populares, arquivo de documento de texto. Tá, ok? De acordo com as três últimas letras, eu tenho o tipo do arquivo. Para que ele serve, para que ele é usado, em qual software ele foi feito. Se é um arquivo de texto, se é um arquivo de imagem, se é um arquivo de vídeo, tá? A extensão, então, repetindo aqui, refere-se ao tipo do arquivo que está sendo salvo e do software usado para salvar. Neste caso, se for um arquivo de imagem bitmap, a extensão poderia ser .bmp. Um arquivo de planilha poderia ser XLS ou OBS. Um arquivo compactado poderia ser .zip ou .gz. Então, dependendo do tipo do arquivo, ele tem uma extensão, um final referente ao tipo que ele é. Tá? Vamos dar uma outra olhada aqui melhor. Entender que a extensão determina o tipo do arquivo pode te ajudar a identificar os tipos de arquivos que você tem no micro e o software que foi usado para fazer aquele arquivo. Então, olha de novo aqui do lado direito, na imagem. Se eu tenho aqui um arquivo, por exemplo, admprod.doc, doc eu sei que é um arquivo de texto feito pelo e para o programa Word. Knais.ods eu sei que é um arquivo de planilha feita pelo programa OpenOffice Calc. Aqui embaixo, nesse outro arquivo aqui, checagem de marketing, eu sei que é um arquivo de texto feito pelo OpenOffice Writer, que é o processador de texto do OpenOffice. Então, dependendo, compactado.png. PNG eu sei que é um arquivo de imagem, é uma foto, uma figura. E de acordo com a extensão, com esta parte final do nome, eu sei qual é o tipo do arquivo. E mais um detalhe. Repare no ícone do arquivo junto com a extensão. Se é um arquivo PDF, ele vai ter sempre este tipo de desenho aqui, este ícone representando o arquivo PDF. Repare que os arquivos com finais ODT têm todos esta mesma imagem, esse mesmo ícone de um arquivo texto. Um arquivo XML também ele vai ter sempre o mesmo ícone. Isto pode mudar de computador para computador. Pode ser que um arquivo PDF no seu computador tenha um desenho diferente. Da mesma forma, um arquivo PNG ele pode ter um final, um desenho diferente. Tá? Mas no seu computador você vai se acostumar depois que determinado desenho, determinado ícone refere-se a determinado tipo de arquivo que é definido pela extensão, que é essa partezinha final do nome dele, das três últimas letras. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha com um resumo de alguns exemplos. Como eu disse, são centenas, mas alguns bastante usados. Um arquivo de texto puro, final TXT, extensão TXT, é usado no bloco de notas do Windows. Tá? Um arquivo de texto formatado, final .doc, que é feito no Word, ou final ODT, que é feito no OpenOffice Writer, ou final WPD, que é feito no WordPerfect. Os três são arquivos de texto, mas feitos por programas diferentes. Softwares diferentes, por isso extensões diferentes. A mesma coisa ocorre com a planilha eletrônica. Final XLS é o Excel, final ODS é o OpenOffice Calc, final .123 é pelo Lotus 123. Então, cada um tem o seu final, tem o seu nome, a sua extensão, a sua identificação, para identificar este arquivo como sendo deste software, deste programa. Arquivo de imagens, final BMP, JPG, PNG. Aquele programinha do Windows, o Paint, que faz desenhos, né, ele pode trabalhar com esses arquivos de imagem e outros programas de imagem. Vamos pegar aqui um exemplo. Só revendo, programinha Paint. Então, olha lá, se eu fizer um desenho qualquer aqui, né, se eu fizer aqui qualquer coisa, na hora de salvar, eu vou... Olha aí, melhor eu explicar a informática, né? Na hora de salvar,
eu vou aqui embaixo, ó, definir o tipo desse arquivo, tá vendo? Ó? Final BMP, que eu falei, final JPG, né? Final PNG, aqui mesmo já tem vários outros, tá? Mas é aqui que eu escolho, então, vamos supor que eu fosse gravar com final PNG, tá? Fosse dar um nome para esse desenho aqui, né? Fosse dar um nome para ele, e enfim, ok? E enfim, eu vou salvar esse arquivo de imagem. E ele assume, repare que o final do arquivo você não digita o final do nome. Você escolhe numa lista e ele põe ali as 3 letrinhas, tá? Que é uma regra. Arquivos executáveis, que é o .exe, são os arquivos que eles não usam um programa alternativo. Eles já são o programa de uso que vai ser executado no computador. Os arquivos executáveis é o próprio software em si. Então, estes arquivos .exe, que são executáveis, são o próprio software em si. São arquivos também, porque ele tem que estar gravado no computador para funcionar, né? Mas ele é o arquivo de programa, o programa que gera os outros arquivos. Então, por exemplo, todos esses outros arquivos são gerados pelos seus respectivos softwares, que também são arquivos de programas. O Excel é um arquivo de programa que gera uma planilha, um outro arquivo que você digita, né? E ele salva isso, ele gera esse arquivo com o final XLS. Eu mostrei para vocês agora há pouco o Paint, que faz desenho. Vamos voltar um pouquinho. Mas o próprio Paint, ele por si só também é um arquivo. Olha só. Este arquivo mspaint.exe, repare que a extensão dele é exe, como na nossa tabelinha. Ele é um arquivo executável. Ele identifica aqui como se fosse um aplicativo, porque é um executável do tipo aplicativo. E esse arquivo aqui é o que traz para a tela, vou dar 2 cliques nele aqui, ele traz para a tela o próprio programa de desenho, que nem agora há pouco eu abri com vocês clicando no menu. Agora, quando eu faço um desenho aqui, salvo o desenho que ele fez, ele vai gerar um arquivo BMP, ou JPG, PNG, como eu estava mostrando para vocês os tipos lá, um arquivo de desenho gerado pelo arquivo Paint. Só que o próprio Paint também é um arquivo exe, é um programa, é um software. É ele que faz, né? Ele que executa, ele que faz acontecer alguma coisa ali no computador. Então, para cada programa que você tem no computador, cada software tem lá gravado no seu HD um arquivo executável, tá certo? Temos também os arquivos PDF e WPS, que são documentos de leitura, que podem ser lidos no Acrobat Reader e no Edge, que é o navegador de internet da Microsoft. Mas estes são só uns exemplos, só para você começar a entender que o nome, a parte final do nome do arquivo, que é a extensão de 3 letras, ela identifica o tipo daquele arquivo e o software que usa para gerá-lo. E o próprio software em si também é um programa, que é um arquivo que está gravado no seu micro, neste caso com a extensão exe, porque é um executável. É um programa que executa algo na tela do seu computador para executar a sua tarefa que você precisa. Tá entendendo? Então, esta parte de entender os nomes, que hoje nós temos a liberdade de até 256 letras para o nome, e também de saber que a extensão, que é aquela 3 letrinhas finais do nome depois do ponto, identificam o seu arquivo que você gerou, seja o seu trabalho de escola, seja ali um vídeo que você fez e gravou, uma música, enfim, aquilo que você salvou no seu computador é identificado dessa forma, fica mais fácil para você reconhecê-lo, né? Então vamos passar para a próxima? No início, o computador era um equipamento para fazer cálculos, basicamente contas matemáticas. A tela tinha uma aparência textual como essa, monocromática, e tudo se resumia ao texto, os comandos e os resultados dados. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Antigamente, então, ele era com esta tela. Tinha este formato, tá bom? Eu vou dar um comando aqui, dir, ele mostra o conteúdo para mim. CLS, ele vai limpar a tela para mim. Não tinha mouse, não tinha ícones, não tinha som, não tinha cores, era simplesmente esta tela e você tinha que decorar esses comandos que eu estou digitando aqui para saber o que ele poderia fazer na sua tela, tá bom? Era assim o computador no início e quando veio o Windows, vamos sair dessa tela,
quando veio as próximas etapas do computador, ele começou a se tornar mais fácil de usar, né? Depois daquela fase, então, tudo ali só textual, então vieram o modo gráfico, telas coloridas, veio o áudio, som, as imagens com cada vez mais resolução, vieram vídeos, etc., e deram início à era multimídia do computador. Tá? Foi então que expandiu sua função multitarefa, realizando muito mais do que apenas cálculos. Tá? A palavra multimídia significa multi, de muitos, e mídia, de meios, ou seja, muitos meios de se transmitir a informação, de dar entrada e saída na informação. Foi quando deixou de usar apenas os textos como meio de entrar e devolver os dados. Lembra que eu acabei de mostrar? Eu dou entrada na informação pelo teclado com texto. Quando eu dou um Enter, ele me retorna a informação que eu pedi, mas de forma textual também. Ele me mostrou uma lista de arquivos. É isso que eu pedi, é isso que ele tinha que me retornar, mas de forma textual. Eu estou falando da aparência pela qual ele trabalha. Eu dou aqui um comando pelo texto, eu estou digitando aqui uma informação, e ele vai me retornar, né, o que ele tem que fazer, que é limpar a tela com este comando. Então era tudo assim, gente, textual, com textos. Era a maneira de dar entrada e saída. Cores, imagens, como foto e vídeos, sons, passaram a fazer parte da realidade dos computadores. E como nós falamos na primeira parte dessa aula, o teclado é uma forma de dar entrada no texto, entrada de dados para o computador processar. O monitor é uma forma de dar saída. Mas antes, por exemplo, não tínhamos como dar entrada pelo microfone. Ele não sabia trabalhar com som. Muito menos ele sabia devolver uma música, um som, ou mostrar uma música para mim e eu poder escutar. Não tinha isso. Quando entrou a multimídia, que então passou a se poder usar muitos meios de entrada e saída de dados, além de apenas o texto. Então, a música, o som, as cores, os vídeos, tudo isso começou a fazer parte. Entenderam? Então, gente, esta foi a aula 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por participar. Faça os exercícios desta aula e prossiga para a próxima, que eu te vejo lá. Tchau, até logo.